Olá, meu nome é Valéria Cristina de Castro, sou aluna da Faculdade Uninter, do Polo de Barracão, Paraná. Meu RU 2378270, do curso de Pedagogia. E hoje, então, eu vou dar continuidade ao meu estágio híbrido no ensino médio. Já falei, então, um pouco no outro vídeo sobre o descobrimento do Brasil, né? E hoje vamos dar continuidade, então, a essa matéria, né, em História, que nós estaremos abordando um pouquinho. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre a economia açucareira no Brasil. Então, a economia açucareira corresponde ao período colonial do Brasil em que o açúcar representava uma das principais bases econômicas, sociais e culturais do país. A economia açucareira foi caracterizada pela formação de engenhos, unidades produtivas responsáveis pela moenda da cana-de-açúcar. Montagem da empresa açucareira. A coroa e o capital mercantilista portugueses, após ter décadas de quase total desinteresse pelas terras americanas, depararam-se com a necessidade de colonizar o Brasil, né? Como vimos em lições anteriores, de 1500 a 1530, a presença lusitana em nosso país limitara-se à ocupação de alguns pontos do litoral. Frustradas as primeiras tentativas de descoberta de metais preciosos em território brasileiro, Portugal passou a procurar uma forma original para valorizar economicamente sua possessão americana. Somente desta maneira seria possível cobrir os gastos com a defesa das terras recém-descobertas. As medidas então tomadas pelo trono luso revelaram ao início da exploração agrícola do solo brasileiro acontecimento de extraordinária importância para a história das Américas, deixando de ser um objeto de mera empresa extrativa e expoliativa idêntica a que, na mesma época, estava sendo levada a efeito na África e na Índia. O Novo Mundo passou a participar da economia produtora europeia, cuja tecnologia e capitais aqui foram aplicados para que se criasse um fluxo permanente de bens destinados aos mercados do Velho Mundo. A exploração econômica do território americano parecia, no início do século XVI, um empreendimento total irrealizável. Nesta época, nenhum gênero agrícola conhecia ampla comercialização dentro da Europa. O principal produto da terra, o trigo, era abundante no interior do próprio continente, o que tornava sua importação desnecessária. Além disso, os fretes eram tão elevados em virtude dos riscos que envolviam os transportes a longa distância, que somente os produtos manufaturados e as especiarias orientais podiam comportá-los. E mais, nenhum empresário europeu conhecia os enormes custos de um empreendimento agrícola
nas longínquas terras da América. Pressionados pela necessidade de colonizar o Brasil, os portugueses foram os pioneiros na instalação de sistemas produtores agrários em território americano. Realmente, se seus esforços não tivessem sido coroados de êxito, a defesa da terra brasileira ter-se-ia transformado em ônus extremamente pesado, e Portugal não teria perdurado como grande potência colonial no Mundo Novo. A colonização do Brasil, em seu momento iniciais, consistiam basicamente na montagem de um sistema produtor de açúcar. Os portugueses, nessa época, já eram os maiores produtores mundiais dessa apreciada especiaria. Assim, aproveitando sua experiência açucareira nas Ilhas Atlânticas, Portugal implantou em nosso país uma solução semelhante, o que, além de proporcionar a solução dos inúmeros problemas técnicos relacionados com a produção de açúcar, fomentou o desenvolvimento em Portugal de uma indústria de equipamentos para os engenhos. Contudo, a maior vantagem do empreendimento açucareiro português ocorreu no campo comercial. Numa primeira fase, o açúcar lusitano entrou nos tradicionais canais de troca, controlados pelos mercadores das cidades italianas. Nas últimas décadas do século XV, porém, o produto sofreu sensível baixa no preço, indicando que as redes comerciais dominadas pela burguesia da orla mediterrânea não se ampliariam na medida requerida pela expansão e produção açucareira. Por outro lado, houve também nesse período uma crise de superprodução, pois dentro dos estreitos limites mercantis estabelecidos pelos negociantes da Península Itálica, o açúcar não podia ser absorvido senão em escala relativamente limitada. Mas, sem dúvida, a principal consequência da entrada da produção portuguesa no mercado foi a ruptura do monopólio de acesso às fontes de produção, mantido até então pelos venezianos. Assim, desde cedo o açúcar lusitano passou também a ser encaminhado para Flandres. E em 1496, quando a coroa portuguesa, em função da baixa dos preços, decidiu restringir a produção, quase metade desta já era enviada para os portos flamengos. Apesar da experiência colhida nas Ilhas Atlânticas e da crescente diversificação dos mercados receptores do açúcar português, a instalação de um sistema agrícola produtivo no Brasil tornou-se um problema de difícil resolução, uma vez que deveria ser superada uma série de obstáculos, a saber: a primeira, a escolha de um produto adequado às condições ecológicas da América, a escolha de um gênero de fácil aceitação no mercado europeu, a resolução do problema da mão de obra, a resolução do problema do investimento inicial, a resolução do problema do transporte
e a resolução do problema do aumento do mercado consumidor. Podemos, pois, facilmente constatar que somente o açúcar poderia superar a maioria desses obstáculos, uma vez que era o único produto que reunia as seguintes vantagens: era adequado à ecologia americana, seu consumo era tradicional na Europa, era capaz de atrair recursos externos para o investimento inicial, estava incorporado à experiência lusitana de comércio e produção e possibilitava, graças ao interesse europeu, o aumento da área do consumo. Então aqui nós vamos, para melhor entender um pouco sobre a economia açucareira, nós vamos estar vendo um vídeo então. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente,
O produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Estrutura da agroindústria açucareira. Então, vamos estar vendo o que é isso. A contribuição do capital mercantil holandês para a expansão do mercado açucareiro europeu no século XVI foi um fator fundamental para o êxito do processo da colonização do Brasil, especialmente no comércio intra-europeu, a maior parte do qual financiava o povo flamengo. Era o único que possuía recursos e uma organização comercial suficientemente sofisticada para criar um mercado de grandes dimensões para o açúcar brasileiro. Até o século XVI, época em que o açúcar brasileiro apareceu nos mercados mundiais, este gênero mantinha ainda algumas das características da especiaria: peso reduzido, volume pequeno, alto valor unitário e consumido diminuto. Como já ressaltamos, a produção portuguesa nas ilhas do Atlântico permitiu a primeira ampliação do mercado açucareiro, levando o produto a uma queda de preço. E como também assinalamos, os holandeses começavam a exercer o papel de destaque na distribuição do açúcar lusitano. No final do século XV, porém, a expansão do mercado atingiu seu limite máximo. Sucederam-se, então, a crise de superprodução e a política do desestímulo aos novos plantios de cana-de-açúcar, adotada pelo trono português. Em consequência, sem uma ampliação do consumo açucareiro em elevadas produções, não seria possível a instalação de uma nova área produtora no Brasil, região ultramarina distante. Assim, o aumento do consumo de açúcar, pela criação de novos mercados e pelo alargamento dos antigos, constituiu a tarefa específica do capital comercial holandês durante o século XVI. E foi graças aos esforços flamengos que o açúcar perdeu sua condição de especiaria para se tornar um gênero de consumo corrente. E aqui vamos ver mais um vídeo, para a gente estar adentrando um pouquinho mais a esse assunto. Entre os séculos XVI e XVIII, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia do Brasil colonial. O processo de produção açucareira era complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida eram abertas covas onde se fazia o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moíam a cana para extrair o caldo.
Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas, até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separar em diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo, ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores da Europa. Agora nós veremos sobre a rota do açúcar brasileiro. A contribuição holandesa para o bom andamento da colonização brasileira não se limitou ao aspecto comercial. Sabemos que uma grande parte dos capitais necessários à montagem do sistema produtor açucareiro em nosso país proveio dos Países Baixos. Os capitais holandeses participaram não só do financiamento das instalações produtivas no Brasil, como a implantação da mão de obra escrava. Realmente não bastava a experiência técnica dos portugueses na produção do açúcar. Foi necessária capacidade comercial e um poder financeiro dos holandeses para tornar viável o empreendimento colonizador agrícola das terras do Brasil. Fundamentalmente, existia o problema da mão de obra. Transportá-la para a Europa na quantidade necessária teria requerido o volume enorme de investimentos que, com certeza, tornaria antieconômica toda a empresa. Como as condições de trabalho aqui reinantes eram precárias, somente pagando salários bem mais altos do que os pagos no Velho Mundo seria possível atrair a mão de obra europeia. E de qualquer forma, isso não seria conveniente, pois geraria um mercado interno na colônia, o que sabotaria o processo de acumulação de capitais das burguesias metropolitanas, contrariando os postuladores mercantilistas. Por último, havia a considerar ainda a carência de oferta de mão de obra, que prevalecia em Portugal, em função do novo comércio com o subcontinente indiano. Os problemas da mão de obra não foi, contudo, para Portugal de difícil solução. No início do século XVI, os portugueses dominavam o mercado africano de escravos. As operações militares para a preação de negros, iniciada nos tempos de Infante Dom Henrique, transformaram-se num bem organizado e lucrativo escambo, troca direta, que abasteceria inúmeras regiões europeias de mão de obra escrava. Mediante recursos suficientes, seria possível ampliar esses negócios e transferir para o Brasil uma força de trabalho barata, sem a qual a nova colônia agrícola seria economicamente inviável. Também, no tocante ao transporte, Portugal encontrava-se desaparelhado para enfrentar o gigantesco esforço da colonização do Brasil. A construção naval, pela sua extrema especialização, era realizada na metrópole, sob o regime de trabalho assalariado. Em consequência ao progressivo declínio da capital comercial português,
vitimado pela concorrência estrangeira, provocaria o colapso da produção de navios. Com efeito, os operários e artífices navais lusitanos, muito procurados por todos os fabricantes de embarcações, passavam a buscar no exterior melhores oportunidades de emprego e salários mais elevados. Em Portugal, também era clara a deficiência de material de navegação, as perdas em combate para a conquista ou manutenção de mercados orientais, e as longas e difíceis viagens nas rotas de Levante desgastaram profundamente a marinha lusitana. Além disso, a cada dia mais faltavam peças e outros materiais de reposição em consequência de evasão de capital português para outras áreas europeias, notadamente a Holanda. Pouco a pouco, a distribuição de açúcar no mercado europeu foi passando às mãos de armadores holandeses. Simultaneamente, em Portugal, as frotas particulares eram substituídas por mistas, compostas de navios privados e embarcações oficiais. Em breve, a presença lusa no oceano limitou-se aos barcos pertencentes à coroa, completando a decadência da marinha holandesa. Passou a fazer quase com total exclusividade o transporte de açúcar entre as ilhas do Atlântico e a metrópole portuguesa. As rotas da América ao Velho Mundo exigiram um esforço de transporte muito maior do que as travessias das ilhas da Europa. A presença hegemônica dos flamengos na distribuição de açúcar português dos Açores da Madeira marcou progressiva transferência de primazia marítima de Portugal para a Holanda. Ainda mais grave que isso, representou também a progressiva drenagem da capital comercial luso para os Países Baixos. A colonização agrícola do Brasil somente foi viável graças à ajuda naval holandesa. O problema do transporte para a colônia americana foi resolvido pela Associação de Navios Holandeses e Barcos Portugueses. Isso acelerou o processo de descapitalização de Portugal, pois a Holanda, além de distribuir o açúcar brasileiro, também transportava-o, participando dessa maneira do lucro dos fretes. Cada um dos problemas referidos, técnica de produção, criação e ampliação dos mercados, financiamento inicial, mão de obra e transporte, pode ser resolvido no tempo oportuno, independentemente da existência de um plano geral pré-estabelecido. O importante é que houve uma série de circunstâncias favoráveis, sem as quais a colonização do Brasil não teria conhecido o enorme êxito que alcançou. Não resta dúvida que por trás de tudo estava o desejo e o empenho do trono português de conservar a parte das terras que lhe cabia na América, ao lado da série de lucros imediatos da burguesia mercantil lusitana. No entanto, esses desejos e ambições só se transformariam em política atuante se encontrassem uma base de apoio concreta, caso a defesa dos novos territórios houvesse permanecido por muito tempo como uma carga financeira para Portugal.
o interesse pelo Brasil teria a declinar. O êxito da grande empresa agrícola no século XVI constituiu, portanto, a razão de ser da continuidade da presença dos portugueses em uma grande extensão das terras americanas. Em Portugal, quando se apresentou o problema da colonização do Brasil, tratavam-se de um grande conflito em torno da apropriação dos lucros de expansão ultramarina. Tratava-se de saber a quem caberia as rendas geradas pela exploração do Oriente. No decorrer desta luta, verificaram-se a derrota e a progressiva e acelerada decadência da burguesia mercantil, cujo papel fora decisivo no período de autonomia portuguesa, e ainda mais na fase inicial das grandes navegações. Sem base política, o grupo mercantil foi sendo alijado da posição privilegiada que por muito tempo ocupara. O antigo afluxo do capital, de elementos humanos e de tecnologia para o reino foi substituído por um refluxo. Os recursos que até então não aplicados em Portugal e que aí se estabeleceram numa terra de largas perspectivas, começaram a se transferir para outras áreas, onde as possibilidades de desenvolvimento eram mais amplas. Foi nesse cenário de declínio que a exaustão que se apresentou em Portugal o problema de investimento inicial para a colonização do Brasil. Quem realizaria as primeiras invenções de capital na agreste terra americana? Não seria a camada mercantil, pois carecia de recursos para isso e não se interessava pela aplicação. A nobreza feudal? Também não, porque aos poucos fidalgos economicamente realizados estavam inteiramente voltados para a exploração oriental. Surgiu assim o problema da origem classista dos primeiros colonizadores do Brasil. Hoje sabemos que esses pioneiros na ocupação da valorização econômica do nosso país eram de pequena nobreza, fidalgos com tempos pomposos, mas bolsos vazios. Sem dúvida, o esforço inicial da conquista das terras brasileiras foi levado a cabo por nobres ligados à coroa, por serviços prestados, mas não enriquecidos nesses serviços. E aqui nós vamos ver, então, um último vídeo para encerrarmos, então, o nosso vídeo de hoje. As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram em território brasileiro pelas mãos de Martim Afonso de Souza, que ficou responsável por comandar a primeira expedição de colonização no Brasil, pois Portugal precisava ocupar a terra para não perdê-la. Então, a solução encontrada foi o sistema de capitanias hereditárias, que dividia a faixa litorânea em lotes horizontais. Cada faixa era entregue a um donatário, para que ocupasse e produzisse nessa terra em nome da coroa portuguesa. Assim, Martim viajou em direção ao território brasileiro em dezembro de 1530 com o objetivo de explorar, reconhecer e defender a costa brasileira de possíveis invasões estrangeiras. Nesse contexto, iniciou-se a produção de açúcar no Brasil, através da instalação do primeiro engenho da colônia, na cidade de São Vicente, litoral do estado de São Paulo. Com alta produção, o açúcar impulsionou a economia e foi o responsável pela consolidação da colonização de parte da costa brasileira. O açúcar era produzido em engenhos e utilizava mão de obra escrava, de origem africana, fortalecendo o tráfico negreiro como importante atividade lucrativa, no plantio, na colheita e em várias outras etapas da produção da cana-de-açúcar. Esse processo sustentou durante anos uma sociedade patriarcal, com poderes político, econômico e social concentrados nas mãos dos senhores de engenho. Mas a economia açucareira começou a entrar em crise na segunda metade do século XVII, com
com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, que foram para a região das Antilhas produzir açúcar. Os holandeses se tornaram fortes concorrentes, pois vendiam o açúcar mais barato na Europa, além de controlarem o transporte e comércio do produto. Dessa forma, conquistaram o mercado europeu, iniciando uma forte crise na economia açucareira no Brasil. Logo, essa crise impulsionou a economia brasileira a se voltar para o ouro na região das Minas Gerais. Assim, a região sudeste passou a atrair investimentos, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro e o ciclo do açúcar chegou ao fim. O açúcar é ingrediente de verdadeiras obras de arte que são comercializadas diariamente em confeitarias como essa. O que muita gente não sabe é que o açúcar mascavo pode ser uma opção mais saudável para substituir o açúcar refinado e não precisar abrir mão daquele doce. Realmente, os doces são sempre a preferência, né? A gente até tem uma variedade bem grande para procurar atender a todos, né? Que vem procurar um docinho, morango, chocolate, mas na maioria das vezes o chocolate é o que mais se procura, o que mais sai, porque é a paixão nacional. Em relação ao açúcar mascavo, o que a gente tem? De todos os açúcares, seria o açúcar que tem uma melhor qualidade nutricional, porque ele tem em si uma quantidade maior de vitaminas, uma quantidade maior de minerais. Mas a gente sempre fala, mesmo que ele tenha alguns componentes benéficos a mais, não deve ser usado de forma desmedida.